Vamos lá, pessoal. Ainda na página 106, o livro de vocês diz assim: os órgãos do sistema urinário, tá? É o título. Aí abaixo diz assim: os rins e a formação da urina. Eu mais ou menos falei para vocês como que já acontecia o processo. Então nós vamos ler aqui. Eu acho que já não vai ser mais novidade para vocês, né? O livro de vocês diz assim, ó: os rins são os principais órgãos do sistema urinário humano. Por que ele é o principal responsável, o principal órgão do sistema urinário? Porque ele que é o produtor da urina, tá? Então, se não tiver rim, não tem produção de urina, não tem filtração de sangue, né? E isso não é legal. Os rins, eles localizam, assim como eu falei para vocês, na parte posterior do abdômen, posterior então é na parte de trás do abdômen, né? Do lado, como são dois, do lado da coluna vertebral, a coluna vertebral ela é central, então do lado direito nós temos um rim, do lado esquerdo nós temos outro. Esse rim, cada rim, ele mede cerca de 11 centímetros, mais ou menos isso aqui, tá? De comprimento. Eles têm o formato de grão de feijão, como eu falei para vocês já. Eles são vermelhos escuros, como eu também já acabei de falar no vídeo anterior. Por que eles são vermelho escuro? Porque existe uma cápsula renal que protege, que reveste ele, e com isso faz ele ficar vermelho escuro, tá? No livro de vocês ainda diz assim, ó: nos rins podem ser identificados duas partes, uma externa e uma interna. A externa ela é chamada de córtex, a parte de fora. E a parte de dentro do rim ela é chamada de medula. Então, o rim ele tem a parte externa, chamada de córtex, e a parte interna, chamada de medula, tá? Além dessa estrutura externa e interna, o rim também ele tem uma estrutura que faz a filtração de sangue, tá? Filtração de sangue, filtração de outras substâncias, tá? E essa estrutura que tem no rim que faz esse tipo de filtração, ele é chamado de néfron. Então, nós temos uma estrutura no rim, além da externa e interna, que é chamada de néfron, que ela é responsável pela filtração de sangue, o principal, tá? E por todos os processos envolvidos na formação da urina. O livro de vocês ainda diz assim, ó: nessas estruturas podemos reconhecer regiões com funções específicas, como o glomérulo, a cápsula renal e os túbulos e o ducto coletor. Então, no livro de vocês, na página 106, do lado direito, nós temos aqui, ó, um corte, né? Aqui mostra um corte longitudinal, né? Falando o quê? O sangue, né? Mostrando o sangue sendo levado para o interior, né? Que é o quê? Que é a medula do rim, né? Até o néfron, que é outra estrutura do rim, onde lá no néfron há o quê? A filtração de sangue, né? O livro de vocês ainda diz assim, ó: o conjunto das cápsulas do néfron e a parte dos túbulos formam o córtex renal e o conjunto de túbulos do néfron forma a medula renal. Então, o que forma a medula renal é o quê? São os túbulos, né? E o que forma o córtex é o quê? São as cápsulas. Então, o livro de vocês mostra o glomérulo renal, mostra a cápsula, mostra os túbulos, mostra até ducto coletor, que a gente não precisa saber disso agora. E mais abaixo diz assim: como eu acabei de falar para vocês, no rim há filtração de sangue e o responsável pela essa filtração de sangue é a estrutura chamada de néfron, né? Então, o livro diz assim, ó: a filtração do sangue ocorre no glomérulo. No néfron há o glomérulo, onde há a filtração de sangue. O que é glomérulo? É uma rede de capilares sanguíneos formada pelas ramificações da artéria renal e da veia renal. Lembra que nós falamos agora há pouco que o sangue vem por uma artéria e sai por uma veia? Então, essa ramificação de veia e artéria, ela é chamada de glomérulo, e lá acontece o quê? A filtração do sangue, e esse processo é chamado de néfron. O livro de vocês diz assim: durante esse processo, componentes do sangue, como sais minerais, açúcares, aminoácidos e ureias, atravessam a parede dos capilares sanguíneos junto com a parte da água em direção às cápsulas. Outros componentes do sangue, como as células, proteínas, vitaminas e a maior parte da água, permanecem nos capilares e retornam para a corrente sanguínea. Então, pessoal, o que nós excretamos? Sais
minerais, açúcares pela urina, nós excretamos pela urina. Sais minerais, açúcares, aminoácidos, ureias. Por quê? Porque eles atravessam, né, capilares sanguíneos e são excretados junto com a urina. Porém, existem outras substâncias como proteínas, vitaminas, né, e a maior parte de água, que ela é reabsorvida e jogada na corrente sanguínea para suprir as nossas células, porque nós precisamos daquela composição química da célula, lembra? Então, o livro de vocês na página 107 diz assim, ó: os componentes que passaram para as cápsulas dirigem-se para o túbulo, lembrando que o túbulo, né, faz parte de onde? Do córtex, né, da medula. Nessa região ocorre reabsorção de parte das substâncias, como aminoácidos, açúcares e sais minerais que voltam para o sangue, que é o que eu acabei de falar. Algumas substâncias são reabsorvidas, são jogadas na corrente sanguínea para suprir as nossas células com a composição química da célula. Outras coisas, outras composições precisam ser excretadas, tá? Se não excretadas, pode formar cálculo renal, pode formar várias outras coisas que podem o quê? Nos adoecer. No livro de vocês ainda diz assim, ó: no túbulo ficam os elementos que formam a urina, ela é captada pelo ducto coletor, passa para o uréter, né, que são os canaizinhos que tem em cada rim, e fica armazenada na bexiga, né? De onde é conduzida para fora do organismo, por meio da uretra. Então, a função da uretra é só eliminar ou excretar a urina que fica o que? Reservada na bexiga. A função da bexiga também é só armazenar a urina até o momento de ir para a uretra. Quem é que tem função aqui? Os rins, né, que formam, né, a urina, filtram o sangue, formam a urina. O ureter que conduz o quê? Que conduz o quê? Essa urina para onde? Para a bexiga. Tá, pessoal? No livro de vocês, na página 107, ainda fala sobre pratos limpos. Nós vamos falar sobre pratos limpos, porque através do sistema urinário, né, como a gente acabou de falar aqui, que existem substâncias como sais minerais, açúcares, né, aminoácidos que precisam ser excretadas pela urina. Então, através dessas substâncias, nós descobrimos se uma pessoa tem gota, se uma pessoa tem diabetes e assim por diante. Então, no livro de vocês, fala em pratos limpos. E fala assim: o que indicam os exames de urina? É uma pergunta. Aí vamos lá, né, para as respostas. Alterações na composição da urina podem ser importantes indicativos de problemas de saúde em outras partes do corpo. Pode-se conseguir diversas informações sobre o funcionamento do organismo por meio de exames simples, como o da urina tipo 1, no qual são observadas características como cor, transparência, presença ou não de substâncias sólidas ou até mesmo de células, presença ou não de diversas substâncias dissolvidas, entre elas glicose e proteínas, além de acidez, a detecção de partículas sólidas como os cristais de fosfato de cálcio, que é o que a gente viu lá no início, né? E o ácido úrico pode indicar a presença de cálculos renais, conhecido como pedra nos rins. A detecção de glicose pode indicar o que o paciente pode ter, né, diabetes. Quando há suspeita de infecção por micro-organismos, né, em exame de urina, um exame conhecido por urocultura, o exame de urina ele é chamado de urocultura, tá? Não, o exame de urina não. Quando se encontra micro-organismos, né, quando uma pessoa está com infecção de urina, é porque se encontrou micro-organismos na urina dela. Então, o exame ele é chamado de urocultura, tá? E esse exame de urocultura, ele serve para poder detectar a presença de fungos e bactérias na urina. A urocultura consiste em aplicar um pouco de urina sobre uma placa, que aqui inclusive no livro de vocês mostra a placa, tá? Com meio de cultura, mantida em condições controladas, a placa serve como um ambiente adequado para a proliferação de micro-organismos. Essa placa aqui é uma placa cheia de micro-organismos e a urina dessa pessoa aqui mostra que ela está com infecção de urina. Por que, tia Dani? Que quer dizer então que essa pessoa tem infecção de urina? Porque essa placa ela vem toda vermelha sem nada. Se colocou gotículas de urina aqui nesse produto, que esse produto é próprio para poder o quê? Detectar, né, se tem bactéria, vírus,
tá cheio, proliferou, tá cheio de bactéria. Então, o dono dessa urina que está nessa placa aqui, ela está com infecção de urina. E como que é o nome desse exame aqui? Urucultura. Então, no exame de urina, pessoal, como a gente libera através da urina sais minerais, açúcares, então através do exame de urina a gente consegue detectar se uma pessoa tem diabetes, porque se libera açúcar em excesso, você descobre, né? E outra coisa também, cálculo renal. Nós temos que excretar, como o livro aqui disse, sais minerais. Então, se porventura fez o exame de urina e viu que lá há em excesso sais minerais, né, fosfato de cálcio, a probabilidade dessa pessoa ter gota ou até mesmo ter cálculo renal, que são a pedra nos rins, é grande. Então, através desses exames, a gente descobre esses tipos de doenças, tá bom? É isso, nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado.